Olá, eu sou o Denis e este é o canal Literatura Espírita. Dando continuidade aos nossos estudos do livro Nosso Lar, estaremos vendo hoje o capítulo 25, Generoso Alvitre. Depois de ter conversado com Lísias a respeito das notícias da Terra, das tristes notícias do início da Segunda Guerra Mundial, André Luiz conversa com Dona Laura no outro dia, já quando Lísias e ela estariam saindo para o trabalho, e Dona Laura lhe dá uma notícia de que ele teria companhia para o dia, O funcionário Rafael do Ministério da Regeneração, que é amigo da família, levaria André Luiz para estar conhecendo o Ministério, participando dos serviços, E aí, basicamente, todo o capítulo fala dos conselhos que Dona Laura dá a André Luiz a respeito desta nova etapa que ele estaria vivenciando, que seria, André Luiz, como vocês sabem, ele conversou com o ministro Clarencio, para pedir serviço, para pedir trabalho, para se colocar à disposição de trabalho, mas ele não conseguiu de imediato algum trabalho, O que o ministro Clarencio fez foi permitir que ele tivesse livre acesso aos ministérios para que ele pudesse estudar e observar. Mas aí o que a Dona Laura orienta ele? Falou: olha, André Luiz, eu sei que você é um espírito que foi médico na Terra, é muito estudioso, é muito curioso, o seu espírito de investigação é muito grande. Isso não necessariamente é ruim, mas você precisa aprender a conciliar isso com o espírito de serviço. Então não se faça como aqueles que apenas observam e nada fazem. Aqui na Terra, por exemplo, entre nós encarnados, muitos de nós estão muito habituados às palavras fáceis, a observar, a julgar, a dizer que em tal situação ou qual situação faria isso, faria aquilo, mas poucos realmente se dispõem ao trabalho. Nós somos muito rápidos para julgar, para condenar, mas muito lentos para realmente pegar e fazer. Então, às vezes nós criticamos aqueles que fazem, mas nós não temos coragem de ir lá e fazer. Então, ela orienta ele nesse sentido, Essa é a grande lição desse capítulo, de que nós não podemos deixar que o nosso espírito de observação e de investigação se sobreponha sobre o nosso propósito de trabalho. Então, nós podemos estudar, nós podemos e devemos observar, aprender com as situações, mas principalmente temos que colocar a mão na massa, nós temos que fazer acontecer. Então, por exemplo, vamos pegar o nosso caso como espíritas. Nós, como espíritas, não podemos ser espíritas de teoria. Não adianta nada a gente saber toda a teoria espírita, todos os fundamentos, estudar as obras básicas, estudar as obras complementares, ler os livros de Kardec, ler os livros do Chico e tantos outros livros muito bons que nós temos na literatura espírita, conhecermos tudo sobre as leis do universo, sobre a interação entre os dois planos, físico e material, conhecermos como funciona a mediunidade, saber como funciona a lei de ação e reação, causa e efeito, como funciona as consequências dos nossos atos, que são o efeito desta lei, saber sobre reencarnação e tantas outras coisas, e isso não servir para nada na nossa existência, Então a gente precisa estudar, precisa ter os fundamentos, mas precisa colocar isso em prática. Por exemplo, se eu sei que existe reencarnação, se eu sei que aquilo que eu planto eu colho, se eu sei que o meu futuro, a minha felicidade futura depende das minhas escolhas no presente, então, para que isso deve servir? Para me tornar uma pessoa melhor, para me tornar um ser humano melhor, para me agir melhor com as outras pessoas, para mim
me esforçar para construir um mundo melhor, então eu preciso iluminar-me, iluminar o meu espírito através das ações que são consequências do estudo, do aprendizado, da observação. E essa iluminação ela provém do trabalho, de trabalhar em benefício dos outros, de trabalhar para conter em mim aquilo que for mal, aquilo que for negativo, aqueles pensamentos desequilibrados, aquelas emoções, aqueles sentimentos que são contrários à caridade, que são contrários ao bem, para me disciplinar e ao mesmo tempo para ajudar os outros, para praticar o bem, para praticar a caridade, para melhorar o ambiente em que eu vivo, a sociedade em que eu estou inserido. Então, tudo isso deve ser realizado para que eu realmente fale, nossa, eu sou um espírita praticante, né? Não só no sentido de ir no centro espírita estudar, mas também no sentido de aplicar aquilo que eu estou estudando. Só assim verdadeiramente nós podemos nos iluminar, nós podemos crescer, nós podemos evoluir. Então esse é o conselho que a dona Laura, ela até fala assim, olha, como a sua mãe não vive aqui em nosso lar, eu vou fazer o papel de mãe de te aconselhar nesse momento. Tá? Aproveite a oportunidade que o ministro Clarence te deu de estudar nos ministérios, de observar, mas faça algo mais além disso, né? Vá além da observação, vá além do espírito de curiosidade e na primeira oportunidade que você tiver, agarre o serviço, coloque-se a trabalhar, não se sinta humilhado de começar com coisas simples, porque aqueles que já estão trabalhando, né, com mais responsabilidade, eles fizeram por merecer. No mundo espiritual, né, nas colônias em que os espíritos mais iluminados habitam, né, espíritos mais equilibrados, tudo é merecimento, né? Não existe esse negócio de, eu fui indicado, então eu vou já começar num cargo de liderança, alguma coisa assim. Não, tudo é merecimento e esse merecimento é moral, né? Além do estudo, da especialização intelectual, é preciso de ter acompanhado também a questão moral. Então, quem já está, vamos dizer assim, nos cargos mais altos é porque fez por merecer, porque trabalhou, porque se esforçou, porque construiu. Então, você está chegando agora, aprenda a fazer o serviço mais humilde e depois tenha paciência que você, aos poucos, vai crescendo, vai se desenvolvendo também. Na Terra você era médico, aqui você não pode começar como médico, porque você não entende nada da ciência da medicina espiritual. Você entendia de corpos materiais, aqui a coisa é diferente, né? Então, André Luiz se emociona, ele chora, né? E ele fica muito feliz com o conselho, com o amor, com o carinho que Dona Laura tem por ele. Então, que fique para nós essa lição de que é importante estudar, é importante trabalhar, é importante observar, se desenvolver, ter curiosidade para aprender mais, mas é importante também que do lado disso esteja as nossas mãos estejam calejadas no serviço. Então, ao mesmo tempo que a gente está estudando, está aprendendo, está observando, tem que estar trabalhando também, porque é o trabalho que vai construir dentro de nós a luz que todos nós esperamos, a felicidade, a paz, a harmonia e o bem que nós desejamos ser, né? Construir para ser no futuro. Então é o trabalho que vai fazer isso por nós. Muita paz, então, muita luz a todos e até o próximo estudo.